Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E lembrando que tem na descrição aqui do vídeo uma agenda, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal. E lá está bem específico qual dia eu posto o quê, tá bom? E os vídeos saem todos os dias às 7 da noite. Alguns, quando tem 2 vídeos no dia, o primeiro sai às 7, o segundo sai às 8. Bem, o vídeo de hoje é sobre a resenha de livros. E o livro da vez, assim como eu falei no nosso último vídeo de resenhas, vamos falar hoje sobre É Assim Que Começa, da Colin Hoover. Certo? Assim Que Começa é uma continuação do o É Assim Que Acaba. Então, se você ainda não viu o vídeo da minha resenha do Assim Que Acaba, ou se você não viu o livro ainda, saiba que agora, neste exato momento, eu vou falar um pouco de spoilers do O É Assim Que Acaba, que é o primeiro livro dessa continuação, certo? O É Assim Que Acaba, ele termina com a separação da Lily e do Riley, né? Só que um pouco antes disso, ela fica grávida dele, né? E durante a gestação, o Riley ele tenta fazer com que a Lily volte para ele, porque ainda ela está decidindo se vai ficar com ele ou não, né? Enquanto ela está na gestação. E ele faz de tudo para que ela decida continuar com ele, né? Além do mais que ela está grávida, né? E realmente ela entra nesses conflitos de que ela ia querer criar a filha dela numa família que seria junto com o do pai e da mãe, ou numa família separada, né? O que pesaria mais, porque realmente a Lily ela começa a pensar mais na filha, pondo a filha como prioridade nas decisões dela, né? E o Riley ele é assim, ele é explosivo, abusivo, agride, mas não passa 1 minuto ou 2 ele fica o quê? Ele cai uma ficha dele, aí ele cai no remorso muito grande, uma culpa. Aí ele começa nesse exato momento sendo todo carinhoso, todo fofinho, todo. E daí, por isso que se segue. Mas é a mudança dele de humor pro Riley bruto, pro Riley docinho, é muito rápido. E isso acaba, certas vezes, confundindo a Lily em tomar sua decisão de ficar com ele ou não, né? Essas são as invertidas dele. O Atlas, nessa parte do livro, ele decide dar uma afastada, porque ele vê que a Lilia está grávida, não está casada, então ele não quer atrapalhar a vida dela, né? Mas sempre deixando bem claro que caso ela precisasse, ele estava ali para tudo, como algumas vezes ele já ajudou ela no livro É Assim Que Acaba, né? Então, é somente no dia que ela tem a bebê, inclusive ela chama de Emerson em homenagem ao irmão do Rayleigh que o próprio Rayleigh matou sem querer quando criança, né? Foi quando ela teve a criança que ela decidiu pela bebê a se separar do Rayleigh, né? Foi na hora que ele tava com ela nos braços, assim que ela teve mesmo. Ela decidiu e verbalizou isso para ele, né? Ele chora muito, mas só que não importa o que ele fala, ela vai continuar com essa decisão tomada até o fim. Bem, agora vamos falar sobre o livro, né? O Assim Que Começa. Então, a partir desse ponto, a gente tem os dois separados, lembrando que o livro realmente termina quando a Lily encontra o Atlas sem querer na rua, os dois dão uma declaração de amor um pelo outro, né? E ele diz aquela frase maravilhosa no final que é: você não precisa mais nadar. E então é deste ponto que realmente a gente parte, os dois estão separados, a Lily e o Rayleigh. Ela se encontrou com o Atlas na rua, o Atlas ele fica na cabeça dele, se encontra com ela, o abraço dela, uma possível chance de retorno, porque ele sabe que já sabe, né, que ela está separada, que tem a bebê. Se não me engano, essa parte do livro já tem 6 meses. Então, ela fica na promessa de ligar para ele, mandar mensagem para ele. Então, fica todo nesse conflito de pensamentos. Tanto que no livro É Assim Que Começa, a gente tem a história no ponto de vista do Atlas. Às vezes tem, sim, no ponto de vista da Lily também, mas o livro é mais sobre ele, a vida dele e as reações dele, né? A gente vai seguindo a história
nessa mesma parte aí, né, que ele tá se decidindo, pensando se manda mensagem para ela ou se espera ela mandar, e se ela não mandou até agora, por que ela tá demorando tanto, o que ela tá pensando. Aí quando a gente conhece o Theo, que é o filho do Darren, que é um dos amigos do Atlas, né? Um daqueles amigos que a gente conhece no primeiro livro, em que quando a Lily se refugia na casa do Atlas e joga poker com eles. E o engraçado é que o Theo, ele é o psicólogo do Atlas. Então ele conversa sobre os sentimentos dele, conversa sobre a insegurança dele, sobre a Lily, com o Theo, que é um menino de 12 anos. E o Theo é muito engraçado, como já falei pra vocês no outro vídeo, a Colleen Hoover, ela sabe fazer personagens carismáticos muito bem mesmo. E isso, eu bato palmas para ela porque realmente é incrível. Então a gente vai ter vários personagens novos nesse livro e carismáticos também. Então o Theo, ele é duro com o Atlas, sabe? E, e, e tira sarro dele quando a frase sobre continue a nadar do filme do Procurando Nemo, que o Theo ainda não tinha visto o filme até então. E fica tirando sarro do Atlas, dizendo que ele era brega, ele tinha piadas bregas, e que com piadas bregas ele não conquistaria ela. E ele fica diversas vezes durante o livro debochando o Atlas, falando outros tipos de piadas bregas, fazendo frasinhas bregas que ele diria que era o que Atlas falaria para chavecar a Lily. Então, partindo disso, os dois, enfim, conversam, decidem marcar um encontro. E lá na Floricultura, né, nós temos a Lucy, que é funcionária da Lily, que no primeiro livro era colega de quarto. E também temos a Alyssa, né, que é a minha personagem preferida da história, que sempre com suas piadinhas, suas tiradas, as suas ideias rápidas, ajudando a Lily sempre que possível. Ela sempre se oferece, assim que possível, a ficar com o Emerson, enquanto para poder ajudar a Lily a se encontrar com o Atlas, porque a vida dela é muito ocupada, né? É dona da floricultura, tem a filha para cuidar, então mal sobra tempo para ela. E quando elas têm esse reencontro com o Atlas, ela se encontra às vezes meio preocupada em relação a isso, de como teria tempo, condições de viver esse romance. A Lily, nesse livro, ela não está apenas conhecendo um cara, tentando um namoro com um cara, sei lá, qualquer. É o Atlas. O Atlas em que o Ray odeia tanto, já brigou com ela algumas vezes por causa dele, e que ela tem plena certeza de que o Ray não reagiria de uma boa forma quando soubesse que o Atlas é o cara que ela está apaixonando. E eles têm como um acordo que qualquer pessoa, tanto da parte dela, da parte dele nova, que estivesse namorando, só iam apresentar a filha, que é o Emerson, para essa nova pessoa, primeiro falando um pro outro quem essa pessoa é. Mas acontece que no livro não dá tempo para isso, né? E tem no começo da história, tem uma parte em que mostra que o restaurante do Atlas, que agora ele tem 2, que é o Cardan, que é o sobrenome dele, né? E é mais chique do que o Bilbs, depois é o primeiro. E está sendo vandalizado, invadido, fechado, mas nada roubado. O que foi lá, teve algumas coisas consumidas. Então o Atlas decide não chamar a polícia. Ele, como nada de valor foi roubado, né? Ele observa que as coisas que aconteceram, que foram mexidas, foi para serem comidas. Então ele acha que é alguém que pode estar numa situação com fome. Então ele decide chamar a polícia, só que o restante dele continua sendo vandalizado. Nessa mesma época ele recebe a ligação da mãe dele, e é bem grossa com ele. Ele decide não atender a ligação. Ele atende a ligação na verdade, só que ele depois pergunta se é o que ela quer é dinheiro, ela dá uma resposta grossa para ele, ele desliga o telefone e bloqueia o número dela. Então, tempo depois a mãe dele aparece e finalmente ela conversa com ele. Ela diz que na verdade ela tem um filho que tem
tem praticamente a medalha do Theo. Então ele começa só a ligar os pontos, porque ela pergunta se essa criança conhecia sobre o Atlas, né? E ela disse que sim, sendo que o Atlas não sabia que ele existia. Então ele liga os pontos e tá claro para ele de que a pessoa que anda vandalizando os restaurantes é o próprio irmão dele, caçula, por parte de mãe, né? Por causa que ele é filho dela com o Tim, e é o cara que expulsou ele da casa junto com a mãe, né, quando ele era adolescente, no primeiro livro. Aí, a partir daí, a gente começa a ver mais a história do Atlas, de que aconteceu, entendeu? Aí ele entende o motivo pelo qual ele foi expulso de casa, por causa de que a mãe estava grávida, e tanto quanto ele lá conta no livro, que ele volta para a mãe e tenta voltar para casa. Ela disse que ele podia pegar umas coisas dele, né? Ela já alguma vez dizendo que não, por causa que as coisas dele não estavam mais ali porque estavam ocupando espaço. Logicamente. Estava ocupando espaço que tinha que abrir um espaço bem entrar, só que na época ele não sabia o motivo, agora ele entende. Aí isso que depois disso, o Atlas tem um encontro com a Lily, que eles não se beijam ainda. Ela dorme no encontro, ele lê o diário dela, que está lá, que ela deu para ele um diário para ler, depois do primeiro beijo deles. E depois disso, o Atlas ele monta uma fica de tocaia para poder encontrar a pessoa que está vandalizando e realmente descobre que é o irmão dele. E a partir daí ele conhece mais o irmão dele e está querendo pegar a guarda dele para si. Mas só que até o momento a criança não quer ficar com a mãe nem com o Atlas, menos com a mãe. Ele quer o Josh, é o nome do menino. O Josh quer ficar com o pai, porque ele acha que o pai não apenas abandonou ele ou não voltou porque não quis, é porque ele não pode, talvez financeiramente falando. Então, mesmo triste, o Atlas decide ajudar o Josh, só que dá uma enrolada, até o momento em que a mãe do Atlas, dos dois, né, aparece na casa do Atlas, ali ele está lá, porque eles já estão oficialmente juntos praticamente, já ficaram juntos e tudo mais. Até este ponto, o Josh fica amigo do Theo, que é o filho do Darren, né? O Atlas matricula o Josh numa escola e os dois, que é o Josh e o Theo, têm algumas aulas juntos. Neste dia em específico, o Josh tinha dormido na casa do Theo. Porque quando a Lily chega na casa do Atlas, tá os dois juntos, o Josh e o Theo. E ele pede dela, inclusive, para poder ir dormir na casa do Theo. E ele vai, na manhã seguinte acontece essa confusão. E o Darren já tá trazendo de carro o Josh, dele ver a mãe dele ainda. Então nessa parte aí em específico, a mãe vai embora, e o que ele diz que ele quer ficar com o pai, o Josh, e o Atlas sem saída, enfim, leva o menino lá para conhecer o pai, e realmente, infelizmente, né, quando chegando lá é algo bem decepcionante. Eu acho que vou contar até aqui, né, porque outras coisas acontecem, fica essa dúvida, né, de que se realmente a Lily está tentando com o Atlas mesmo, os dois têm consciência que não vai ser tão fácil. Que existe uma criança envolvida na história, tem o Rayleigh que ele continua sendo um escroto com ela, mas em relação ao primeiro livro é bem mais calmo, porque ele tenta realmente, de todas as suas formas, fazer com que ela volte para ele, e fica tentando, mostrando um lado docinho dele, só que ele é o Rayleigh, né? Ele, quando é para não se controlar, ele não se controla. Então tem toda essa questão que a gente fica pensando se vão ou não ficar juntos, e se ficarem juntos vai ser em que circunstâncias, vai envolver justiça ou não vai, porque até então a Lily não tinha denunciado o Rayleigh contra a agressão para poder preservar a imagem dele e a carreira dele, só que ela pode, dependendo da situação, enfim, recorrer à justiça, né? E tem também a história do Atlas sobre a mãe dele. A gente conhece mais como é que ele foi tratado, a ausência de amor materno. Sobre o Josh vai ficar mesmo com o Atlas também para conseguir pegar o Josh para a mãe do Atlas vai conseguir pegar o Josh para si. Então tem esses pontos a acontecer no livro e que fica muito gostosinho de acompanhar e vale a pena para vocês terem essa experiência de leitura. Agora, vou falar sobre a minha opinião sobre o livro, que na verdade vai ser bem curtinho, ao contrário da resenha, acredito eu, né?
O livro em si é o segundo livro da Colleen Hoover que eu leio, né? Então eu consigo ter um pouquinho mais de embasamento, de base para falar sobre o livro. O livro, para mim, esse foi mais difícil para ler do que o primeiro. Porque o primeiro eu lia e lia. Esse segundo aqui, ele teve uma. Eu tive uma parte que teve que parar. Eu tive que dar uma pausada, dar uma voltinha e voltar a ler de novo. Por quê? Por causa que o livro tem gatilhos. Esse livro tem gatilhos, como o outro teve gatilhos. Então, o que acontece? Dependendo da pessoa que vai ler o livro, ela vai reagir diferente. Inclusive, eu tenho certeza que no primeiro livro, se tratando de mulheres, várias mulheres ou meninas, não conseguiram ler o livro sem interrupção. Talvez tiveram que dar uma parada para poder respirar um pouco para voltar à leitura. E essas mulheres que eu digo são mulheres que sofreram abusos, como a Lily, personagem, sofreu. Então fica meio difícil de você ler, imaginar o que o personagem está vivendo que você também vivenciou. Então tem umas partes lá, principalmente de ausência de mãe, no livro, de pai ele fala pouco. Mas principalmente a ausência de mãe, para mim, pegou muito em mim, por causa que é uma coisa já que eu vivenciei. Então, para mim, por vivência, não por crueldade, ou por tô querendo colocar na balança quem é pior ou melhor que o outro, não. Por vivência, por gatilho, para mim foi mais difícil de ler do que o primeiro livro. Como eu falei para vocês, né? Cada pessoa tem uma experiência e dentro dessa experiência de vida, dos gatilhos que ela tem, ela vai reagir de uma forma diferente para a leitura. Aí, sobre o ponto de vista do Atlas, tem gente que não gosta de tenha livros, sequências, que apenas é pelo ponto de vista de um outro personagem sendo a mesma história. Neste caso eu gostei, mas a Colleen Hoover ela já deixou bem claro. Ela só estava na intenção de escrever o É Assim Que Acaba. O segundo livro surgiu mais pelo hype da Rede da Dancinha. Mais por esse motivo. Mas ela entregou bem. Nesse livro, o Ray e a Lily, eles, quando se encontram, é menos pesado que o primeiro livro. Menos pesado em que sentido? Aparece menos vezes. Só nisso, quero dizer. Menos pesado em que sentido? Aparece menos vezes, só por isso. Aparece menos vezes ele sendo escroto com ela, mas ele continua sendo babaca. Ela consegue sobressair dessa situação com ajuda. Agora, sobre o final, eu quase não percebi que era no final. Eu estava esperando um pouco mais, mas foi tranquilo, não foi... Tem umas partes desse livro que para mim foi emocionante, mas nem tanto. O final foi fraco. A escrita da Colleen Hoover é uma escrita simples, muito simples, e tanto que é por isso que o livro foi. O livro foi, a gente lê muito rápido ele. E eu vou ler nas minhas próximas resenhas do futuro, eu vou ler livro dela mais antigo. Então a tendência do escritor é melhorar a escrita, né? Então bora ver como é que vai ser a forma de escrever, não a história. Como é que era, né? Se agora não me agradou tanto, possa ser que no passado tenha sido um pouco pior. Agora sobre a história eu achei ok, mas ela disse que realmente este livro ela não queria que a Lily sofresse tanto quanto o primeiro. Ela queria dar mais um alívio. Sobre o Atlas com o Josh, o irmão dele, foi muito bom. Lembrando que os amigos do Atlas também são incríveis, isso eu esqueci de falar na primeira resenha. O irmão do Atlas, o Josh, ele termina no livro já com 15 anos e beija uma menina. O Theo, no livro, ele é gay, ele tem uma paixão acho que meio que platônica com um colega dele de sala, se não me engano. Esse livro me emocionou menos. Não que eu quisesse que tivessem horrorosidades com a Lily, que o Ray fosse agressivo com ela. Não, que você pode emocionar um leitor de diversas formas. A emoção, a expressão de sentimentos, é que o brasileiro ele é muito comum. Assim, a gente fala todo mal do mexicano, só que o brasileiro também é assim.
A gente acha que para ter uma boa interpretação, para passar uma mensagem, passar uma emoção, tem que ter um choro, né, dramático, ou uma gritaria. Porque hoje em dia a gente associa as pessoas, por exemplo, pessoas maldosas, no tom da voz. Se a pessoa ela tem um tom de voz que ela está gritando contigo, berrando contigo, essa pessoa está sendo cruel. E assim não é assim que funciona na vida. Tem muitas pessoas que elas conseguem te fazer se você se sentir mal num tom de voz baixo e suave. Às vezes até digitando, né? Às vezes a gente não é ofendido por palavras digitadas sem conhecer o tom da voz da pessoa que está digitando, porque nem precisa colocar em caixa alta para dizer que está gritando. Pois é, se você consegue se ofender, se você é ofendido com letras lidas por alguém, a mesma coisa se vale para o tom de voz. O tom de voz, indiferente do seu alto, do seu baixo, as palavras é que ofendem. Então, a gente no Brasil tem esse costume ainda de que para passar uma mensagem tem que ter um drama, tragédia, gritaria. Não. Não é só por coisas ruins que se emocionam. Às vezes você pode se emocionar por atitudes boas. Talvez se tivesse uma redenção maior da mãe do Atlas, pudesse me emocionar um pouco mais. Nessa parte aí é interessante. Como ela... Bem, querendo dizer, né? Mas tipo assim, se tivesse uma redenção forte dela, uma reaproximação forte, que isso seria um contra-gatilho. Que um gatilho nesse quesito é a ausência de mãe. Agora, o retorno de uma mãe realmente querendo amar o filho de forma incondicional, uma mãe que deixa de odiá-lo para amá-lo, odiá-lo não seria a palavra exata, uma mãe que deixa de ser indiferente com ele e passa a amar ele, isso seria uma redenção, já seria o oposto do gatilho, né? Seria uma redenção. Aí sim, nessa parte, acho que seria mais emocionante. Então a gente pode emocionar as pessoas sim, com coisas ruins, brutais que aconteçam, com gritaria, com choradeira, sim. E a gente pode também emocionar as pessoas com redenção. Às vezes com um abraço, às vezes com carinho. Então a gente pode emocionar dos dois pontos, do lado ruim e do lado bom também. Agora, essa terceira parte, como é de costume, eu vou ler as minhas anotações do livro. É assim que começa. E não foi muito não, tá? Não foi muito que eu anotei, mas anotei. Comecei aqui com os amigos de Atlas são incríveis. É que eu não queria deixar de falar deles, por isso eu anotei, porque no primeiro livro, na primeira resenha, eu esqueci de falar. Porque eu tinha esquecido que o nome da filha da Lily do Rayleigh era Emerson. Vamos de uma frase. É por isso que estou hesitando tanto. Tenho medo de que tudo dê certo. A pessoa está hesitando não por medo de dar errado, mas por medo de dar certo. Bora aqui que eu anotei. Lily é tá. Lily é a tara dela por voz. É porque ela tem essa tara por voz, né? A voz do Rayleigh, a voz do Atlas, a voz dele me deixa assim, a voz dele me deixa desse jeito, a voz dele me desconcerta, a voz dele me arrepia. Ela tem essa tarinha por voz, acho engraçado, interessante na verdade. Outra frase, essa frase aqui é grande, hein? Tá. E depois de ouvir por anos a fio que você não vale nada, vindo da boca de todas as pessoas que deveriam se importar com você, a gente começa a acreditar nisso. E aos poucos, você começa a se transformar em nada. Essa parte aqui foi muito boa. Para quem não entendeu, se você ouve de alguém que deveria te amar muito, do melhor amigo, do pai, da mãe, por exemplo, coisas negativas sobre você, você começa a refletir tanto sobre esse assunto e principalmente quando você não consegue perdoar a pessoa, você reflete tanto sobre esse assunto que às vezes corre o risco bem grande de que essas palavras negativas que a pessoa teve contra você se materializem na sua vida, né? Então o primeiro passo seria perdoar. É o primeiro passo mais difícil. O segundo passo é não ficar preso nessas palavras. Pessoas que te põem para baixo, entendeu? Porque isso pode se materializar na sua vida, de tanto você
pensar sobre. Você acaba se sentindo que é e acaba se tornando. Outra anotação. Por que ele ofereceu água gelada? É uma criança comendo queijo quente. É normal que seria refrigerante. O normal seria refrigerante ou suco. Por que o Atlas ele oferece água gelada pro Josh? Achei estranho. Aqui uma frase aqui. Qual a sua série favorita? One Piece. O Atlas pensa do Josh por causa que ela faz uma propaganda bem boa de animes, né? Que a moda da época da atualidade lá nos Estados Unidos tem crescido cada vez mais, que os animes e principalmente os mangás estão sendo mais vendidos que as HQs, que já faz sucesso no Brasil, no mundo faz tempo, só que está aumentando cada vez mais. Aqui no Brasil também tem aumentado cada vez mais os otakus, né? E lá nos Estados Unidos também tem aumentado bastante, e ela fala várias vezes, né, aqui no livro sobre mangás, animes, qual anime é e tudo mais. Essa parte aqui o Josh fala que é One Piece, que por coincidência ou não é um dos meus animes preferidos também. Outra frase, sempre prefiro sinceridade à lealdade, pois a sinceridade traz comigo a lealdade. Eu escrevi uma anotação, eu pensava que Josh era outra pessoa. Nem sei porque eu escrevi isso. Enfim, aqui registrado. Outra frase. A árvore genealógica. Uma pergunta? Tá. A árvore genealógica? Nunca disseram qual seria o tamanho da árvore. Cada um tem a árvore genealógica que acha melhor para si, né? Não só as árvores genealógicas impostas. Essa parte aqui falou muito sobre mim também, né? Sobre a sua árvore genealógica, a sua família. Porque às vezes a família se constrói. Às vezes a família se tem. E abençoados são os que têm, né? Às vezes não. A família se constrói. Pessoas que se importam com você, comigo e assim por diante. Bem, esse foi a resenha do livro. Eu dei 4 estrelas e meia no Scooby, não dei 5, não favoritei com o primeiro livro. Foi um livro ok. É assim que acaba, continua sendo o meu livro preferido dela. Mas assim, começa foi bom também. Foi bom ver mais sobre o Atlas. O Atlas, eu gosto demais dele. O Atlas e a Alyssa. Nossa, a Alyssa ela é incrível. Nossa, eu gosto demais desse personagem. Eu acho difícil eu ler algum livro e barrar. Até agora eu não li. A Alyssa é incrível, o Atlas também. Então, só foi a nota que eu dei, 4 estrelas e meio. Foi um livro bacana de ler. E eu espero que vocês, quando lerem, tenham experiências boas, tirem bom proveito da leitura, se identifiquem com personagens para se emocionar com eles, né? E aprendam. Se tiver pontos negativos lá, que isso possa pôr vocês a refletir, a não fazer igual, né? Que é o que a gente busca melhorar cada dia mais, tá bom? Então, se você está gostando deste conteúdo, que eu tenho trazido aqui, curte, comente, compartilhe. Se você ainda não é um inscrito, considere se tornar um, tá bom? O próximo livro é 1984, do George Orwell, né? Que é o mesmo escritor do A Revolução dos Bichos. E eu já adianto para vocês que é uma leitura que prende. Ele tem umas palavras lá meio difíceis de usar, mas só que foi mais fácil de ler para mim do que assim que começa. Agora, por quê? Não sei. E sabe aquela leitura que você lê linha por linha e não para? Você não se atropela nas palavras? Então, foi muito bom. Está sendo muito bom. É um surto, uma loucura, que uma distopia. Distopia é um mundo fora do real do nosso, né? É no nosso mundo, mas só que uma realidade alternativa, diferente. Distópica, quando é distópica, geralmente é porque é pro mal, tá? Utópica é pro bem. Distópica é pro mal. Então tá sendo um surto, então a resenha no próximo vídeo será esse.
E é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo do canal. E